Então, eles vieram de Canoinhas, Santa Catarina, né? Eles levaram 28, 29 dias, eu não tenho bem certeza da quantidade, mas é entre esses dois, essa quantidade de dias que eles levaram de Santa Catarina até aqui na Colônia Esperança, tá? Aí eles ficaram um tempinho ali na casa eu tinha uma tia que morava ali, né, já que tinha vindo antes. E aí, quando eles mudaram para cá, eles alugaram uma casa ali no que é Biel hoje, tá? E daí o meu pai foi o primeiro sapateiro, ele já era sapateiro, daí foi o primeiro sapateiro de Cascavel. Daí ele comprou terras ali na Rua Natal, com a Rua Oswaldo Cruz, compraram uma quantidade de terra ali, e aí ele construiu ali e foram morar ali. E a gente morou ali até 1962 por aí, tá? Veio primeiro a irmã da minha mãe, né? E daí depois eles resolveram vir, porque meu pai tinha esse ofício de sapateiro, né? E daí eles se resolveram, vieram com duas filhas já maiorzinha, e o meu irmão Alfredo Neto, ele veio com 3 meses de idade. Eles chegaram aqui em 1º de outubro de 1939. Olha, não tinha nada, né? Não tinha nada. É, eu lembro na época que eu já estava com uns 6, 7 anos, né? Alguma coisa, mas era a avenida, era aquelas. Nem tinha, sabe, toda a avenida, tinha um pedaço daquelas pedras irregulares. É, era pouquíssima coisa. Você veja, 39 seriam 13 anos depois, né? É, então, era bem precário, né? Bem precário a situação, assim, das ruas, tudo, né? Porque agora é cidade, né? Mas tinha alguns comércios que eu lembro, tá? Uma churrascaria, tinha a Copal, que era a Comercial Oeste do Paraná Limitada, que é da esquina da avenida com a Pio 12. Mas era assim, coisas pequenas, né? Lembro também do primeiro hospital, o Dr. Wilson Joffre, eu cheguei a conhecer, tá? Então, assim, muitas pessoas eu cheguei a conhecer, sabe? É, mas, você sabe, quando você é criança, você não grava muita coisa, né? O meu pai morreu em 1960. Então, ele morreu de câncer. Naquele tempo era muito difícil, né? Tinha o hospital, doutor Wilson, mas era tudo muito precário, né? Não tinha assim. Eu sei que a minha mãe levou ele para Porto Alegre. Tinha o campo de aviação, que é ali agora da frente da prefeitura. Eu me lembro muito bem ali que descia os aviãozinhos da Varig. Tá? São coisas assim que marcam quando você é criança, né? Mas é aquilo. Quando o lugar é pequeno, é tudo muito difícil, tudo muito precário, né? As coisas chegavam de avião aqui, tá? E meu pai, como ele foi o primeiro juiz de paz de Cascavel, Cascavel ainda era subordinado à Foz do Iguaçu, né? Não era município ainda, né? E então eu lembro assim que tudo chegava através de avião, né? Ou para você ir para Foz do Iguaçu, nossa, não tinha asfalto, era tudo muito demorado, né? É, de uma cidade que começa, né? O início é sempre assim, né? Se ajudavam muito. A gente tinha o vizinho o seu Vilaca, né? Francisco Vilaca. Até inclusive a mulher dele foi a parteira da minha mãe quando ela me ganhou, tá? Aí tinha o seu. Eu tô esquecendo muita coisa, mas tinha o seu Sandálio dos Santos, que ele era escrivão na época, era nosso vizinho também, tá? Que agora é o nome da ai,
Bom, tem o nome aí da Biblioteca Santana dos Santos. Ele era nosso vizinho, escrivão, a gente era amigo, tudo com os filhos e tudo, estamos até hoje com alguns, né? Então era assim, era digamos, uma vila, tá? Onde que a gente conhecia, você conhecia assim, os Fogaça, né? É, e foi, cada pessoa que ia chegando, a gente, né, ia fazendo a amizade, né? Mas era muito simples tudo, né? Se falava muito, e tinha, realmente, tinha, tá? Não vou dizer que não. A gente... Claro que você tinha um certo receio, né? Mas não de apavorar, porque eu acho que Jagunço era a questão de terra, sabe? É, e eles só iam fazer alguma coisa se tivesse algum atrito com você, né? Então, a gente não teve assim problemas, tá? Meu pai, eu acho que se dava muito bem com todo mundo, né? Porque depois ali onde que a gente morava, todos que vinham de fora da vila, de fora da cidade, soltavam os cavalos ali, porque era tudo de carroça, né? Ele tinha sapataria ali, todo mundo, né, negociava com ele. Eu lembro que a maioria era troco, né? Troco de alimento por conserto de arreio, de fazer calçado. Então, tinha mesmo, realmente tinha jagunço. Era legal, de criança, tá? Tinha o grupo, o grupo era o grupo onde eu estudei o primeiro ano. Era aqui na Pio 12. Tinha até a delegacia, que eu lembro que era uma delegacia na Pio 12 ali. Entre a Paraná e a Avenida Brasil. Depois, claro, o meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Eu ainda fiquei estudando no Auxiliadora, no Colégio Auxiliadora. Daí a minha mãe nós mudamos para a chácara. Ali onde que hoje o Melissa 2, era a nossa chácara, nós morávamos ali. E ali tinha a escola Nossa Senhora da Salete, que tinha 3 turnos no mesmo horário. Então tinha 3 turnos, não, 3 salas no mesmo horário. Tinha o primeiro, segundo e terceiro ano. Aí eu terminei o segundo ano aqui na Auxiliadora, fui fazer o terceiro ano lá na escola, na escolinha do Brás Madeira lá. E daí o quarto ano eu voltei para estudar no grupo no Ilha-Dória, né? Então era bem, era gostoso, na verdade, tá? Tudo era bom, tá? Tudo era, né? A minha mãe, ela era muito boa, você sabe que tinha muita dificuldade, sabe? Umas coisas assim que ficaram gravadas para mim. Ela pegava, a gente não tinha nem, vamos falar trapo, tá? Ela rasgava algum lençol, uma coisa assim, e ela saía nos arredores ali para fazer. Eu lembro que uma vez eu fui junto com ela, um senhor, ele estava cheio de bicho na perna. Daí ela levava creolina na época, e aí ela ponhava numa gamela água com aquela creolina, pegava uma pena de galinha, tirava todos aqueles bichos, tá? Daí ela falava para mim, fica lá fora, tá? Mas eu era muito... Eu ia lá espiar de vez em quando. Aí ela falava, daí ela limpava bem aquilo, né? E daí enfaixava com aqueles panos rasgados, assim. Daí ela ia, um dia sim, um dia não, lá fazer... Ela cuidava muito de pessoas assim, sabe? A minha mãe foi uma guerreira, tá? Meu pai também, né? Porque ele morreu cedo, ele morreu com 54 anos, né? Mas foi assim, umas coisas que marcaram, e marcava assim, a época que você, de Natal, de Páscoa, né? Que a gente não tinha chocolate, né? A mãe cozinhava ovo, fazia aqueles ovos com amendoim, né? São coisas que marcavam assim, mas não exatamente grandes coisas, né?
Olha, eu vou ser sincera com você. Quando nós morávamos na chácara, qual que era o meu sonho? Eu queria ser professora e ter uma casinha de madeira, para mim não ter que trabalhar, porque a gente trabalhava na roça. Muito bem. Mas como Deus foi muito bom comigo, esse meu irmão que morreu com 27 anos, porque aquele tempo era arado de animal, dele se ficar segurando, ele trincou a clavícula e não podia mais trabalhar no pesado. Daí ele veio com a minha irmã e começaram a vender roupa, tá? E aí a gente mudou de volta, porque fiquei eu e minha mãe lá, acho que uns 2 anos ainda. Daí a gente mudou de volta. E aí a gente, porque aqui era nosso, tá? Daí a gente veio, montou uma loja aqui na esquina. E daí eu e a mãe viemos morar pra cá. Então, eu me perdi agora. Você me perguntou exatamente o quê? A tua profissão que você seguiu. Ah, tá. Daí, quando eu vim pra cá, naquele tempo eu tinha que fazer admissão ao ginásio. Daí eu estudei uns meses ali no Adventista, passei no Wilson Joffre e estudei lá 7 anos, né? Todo o ginásio e o científico na época. E daí mudou um pouco o meu sonho, eu queria ser bioquímica. Só que quando eu cheguei lá na faculdade para fazer o vestibular, eu cheguei e perguntei qual é o curso que tem mais candidato, porque todo mundo falava que era difícil, né? Daí falaram para mim, mas era o segundo vestibular de administração. Então, daí eu falei, então é nesse mesmo que eu vou fazer, né? Para ver como é que é, né? E eu passei bem classificada. E aí eu fiz administração de empresa. E aí eu te digo o seguinte, como eu acredito muito nele, no nosso Deus, ele me colocou na profissão exatamente aquela que eu precisava, tá? E deu certo, e eu dei certo, tá? Então, gosto da pessoa que eu me tornei, tá? E aquele meu sonho lá de ser professora e ter uma casinha, Deus me deu muito mais, mas muito mais, tá? E eu agradeço a Ele todos os dias. Eu vou te dizer para você, hoje, por exemplo, quando eu vou para um bairro aí, daqueles que eu ia antigamente, eu me surpreendo, tá? Porque Cascavel está crescendo muito, tá? E aí você pensa assim, meu Deus do céu, e tá vindo gente. Que nem agora que eu faço parte lá do albergue, a gente sabe, Cascavel está conhecido até internacional, tá? Porque vem gente de fora aí, da Argentina, Paraguai, venezuelanos e haitianos e tudo, à procura de emprego aqui. Olha a quantidade de emprego que tem em Cascavel, tá? Então, antes de ontem mesmo, eu estava com 1.041 vaga aqui na Agência Trabalhador. E daí você fica pensando, né? Meu Deus, aqueles que vieram primeiro, tá? Que foram os que realmente... A minha mãe se dava muito com os índios que passavam por aqui. A gente aprendia tudo com eles e, né? Como ela era boa, eles ensinavam ela e ela ensinava eles também, sabe? Então era uma troca, né? Então tinha essa conversa, essa relação Tinha. também? Tinha essa conversa com relação também. Era muito legal, viu? A senhora sente falta daquele tempo? Bom, eu vou dizer para você, se eu tivesse que voltar, acho que eu fazia tudo igual, tá? Porque foi uma infância boa, foi uma infância, assim, digamos, feliz. E olha, eu batalhei muito na minha vida. A minha família toda, e todos que eram naquele tempo batalharam muito. Mas hoje, por exemplo, quando você vê tudo isso assim, vale a pena. Tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. Queria que você comentasse, você falou também do trabalho que você desenvolve no albergue, outros trabalhos na sociedade que você fez ao longo desses anos e você tem alguma história nesse período que ficou na tua memória, uma vivência aqui de Cascavel que te marcou? Olha, muita coisa me marcou, tá? A nossa família tem
tem um histórico de doenças autoimunes, tá? Então, teve muitas mortes, assim, com pessoas novas na minha família, o que marcou muito, né? Mas eu quero dizer assim, quando eu fui para o albergue, eu fui lá, ele era muito pobrezinho, tá? E aí eu comecei a ajudar uma amiga minha a vender café. Naquela época era feito aqueles café colonial para arrecadar fundo, coisas assim. E de repente ela me convidou para me visitá-la. E eu fui e pensei, nossa senhora, que pobre, como era pobre, né? Chovia mais lá dentro do que lá fora. E na época, uma amiga minha, que eu conheci naquela época, né? Ela já estava com um projeto da construção do albergue novo. Só que não tinha saído da terra ainda. E aí eu me engajei naquele negócio lá de conseguir fundos. E comecei a fazer rifa de R$1, comecei a flor vencida que os mercados devolviam para uma floricultura aqui na Rua Belém, eles me doavam e eu vendia por R$1. Eu tinha um fusquinha que vivia cheio de coisas, sabe? De flor. Foi uma época que me marcou. Fazia doce para vender. E a gente conseguia assim, um pouco de dinheiro por semana, porque na época era tão precário lá que para comprar um saco de querreira de arroz que custava R$15, a gente não tinha nem dinheiro, tá? Mas fomos, e Deus, graças a Deus, foi ajudando, daí a gente conseguiu algumas ajudas, né? Da sociedade de Cascavel e tudo, e fomos construir. A gente levou 8 anos para construir, 2 anos para terminar, 10 anos então, tá? E esse projeto no albergue era um trabalho voluntário? Como é que era? Sempre foi voluntário, sempre foi. Aliás, eu pus bastante dinheiro meu, porque quando não tinha dinheiro, a gente punhava do bolso. No início, tá? Porque você construindo e você mantendo não é fácil, tá? E a gente sempre teve. E muita coisa no albergue me marcou, pessoas que passaram pelo albergue, sabe? Médicos que passaram em situação de rua, padres, sabe? Que necessitavam de ficar lá. E não por ser médico, mas pessoas assim que de uma forma ou de outra tiveram uma vida boa e que de repente, por alguma situação, eles se perderam e tiveram que... E eu te falo a verdade, o albergue, eu não gostaria que terminasse, mas eu não sou eterno. Mas ele faz e fez muito bem para muita pessoa. Hoje nós temos encaminhamento para trabalho, que é, nossa, o que faz diferença na vida das pessoas, você não faz ideia. Nós chegamos... 30 anos eu estou lá. 30 anos. A gente ficou com o pessoal do São Marcos, quando fechou São Marcos, ficamos com eles 2 anos e meio. Então, a minha trajetória foi boa, assim, sabe? Porque eu me dediquei muito ao trabalho voluntário, me dediquei de corpo e alma mesmo. Mas Deus se dedicou muito para mim também. A nossa vida é um eterno semear. Você semeia e colhe, semeia e colhe. Tá? Então, procurar semear sempre coisas boas e amar essa cidade, que eu amo essa cidade de coração mesmo. E querer, né, coisas boas, fazer, tá? Seja presente na vida das pessoas, deixe luz pelo caminho onde se passar. Tá? Para que você seja lembrado com carinho e amor, não com raiva e ódio. Entendeu? Esse é o segredo da vida. O segredo da vida é você fazer as coisas com amor realmente. Tá? Foi o que eu fiz na minha vida. E continuo fazendo e quero fazer até quando Deus me permitir.